Boa noite, amigos da EcoPlay Academy. Estamos mais uma vez aqui com uma live, um tema interessante, intrigante, inclusive, da mecânica miocárdica, né, com a utilização do strain avançado, né, inclusive trabalho miocárdico. Eu sou José Castilho e nós temos aqui o nosso colega, João Gifone da Silveira Neto, que ele vai se apresentar também. Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui, a EcoPlay Academy, e sempre temas especiais sobre a mecânica cardíaca, a nossa paixão, né? E é o que a gente estuda diariamente. Às vezes, você tem que pegar a base e destrinchar um tema para que os pedacinhos vão se juntando ao longo do tempo e a gente vai entendendo melhor tudo que a técnica pode nos dar, né? E oferecer. Isso aqui é importante. Então, o tema de hoje é um tema bem legal. É hipertrabeculação miocárdica, que era conhecida como não compactação do miocárdio, segundo guidelines recentes, né, que recomendam não utilizar o termo não compactação, sino utilizar o termo hipertrabeculação, porque ele pode aparecer no normal, né? E ele pode aparecer no remodelamento miocárdico, do atleta, do indivíduo normal, da gestante, tá? E pode aparecer no remodelamento patológico também. Se você tiver um aumento da pré-carga ou da pós-carga, você pode ter aí um remodelamento ventricular que facilite ou promova esse aumento da trabeculação do miocárdio. Então, nós vamos ver o que significa para o remodelamento e o que significa para o indivíduo normal e para o atleta essa hipertrabeculação miocárdica. Como ele afeta a rotação apical e o twisting do ventrículo esquerdo, que é tido, né, como um parâmetro importante de eficiência ventricular, e ainda saber se, quando ele aparece nos atletas, por exemplo, ele é benéfica ou é um sinal de disfunção ventricular. Então, esse vai ser basicamente o nosso foco hoje. Então, vamos começar, né, com uma introdução a esse trabalho. Uma parte dele, na verdade, não foi todo, né? Mas uma parte desse trabalho foi apresentada no congresso agora do DIC em Salvador, né? Agora no mês de agosto passado, como tema livre oral. Ele foi escolhido como tema livre oral dentro do grupo de pesquisa. Então, nós sabemos, né, que a formação do tubo miocárdico, embrionária do coração, né? Os cardiomiócitos formam um tubo, né? Primeiro eles formam um cordão, né? Depois um tubo duplo que se funde num tubo único na linha média do embrião, né? Do tórax do embrião, e ele vem, né, do mesoderma. Ele vem do primórdio mesodérmico, né? E ele vai formar camadas superpostas de fibras miocárdicas, de miócitos, mas a camada interna permanece não compactada, ou seja, a camada interna permanece esponjosa no embrião. E essa trabeculação, esse aspecto esponjoso do coração do feto, né, ele se torna mais evidente no final do primeiro trimestre de gestação. E tem um propósito, ele forma grandes sinusoides dentro do ventrículo, como ainda as coronárias não se formaram, o sistema de irrigação coronariana não existe no embrião nessa fase, ele serve para que por perfusão haja, então, uma oxigenação dos tecidos, feito por perfusão, tá? Ou difusão de oxigênio através daquelas velocidades, digamos assim, tá? Então, esse é o aspecto que nós vemos, né, no embrião, né? E essa compactação do miocárdio, ou seja, aquela camada que está não compactada, começa a se compactar mais ou menos na 12ª semana de gestação. Ou seja, mais ou menos no final do 4º mês de gestação, né? E ela avança, né, durante todo o período embrionário e praticamente já depois do 4º mês, já praticamente o ventrículo está praticamente todo compactado. Mas é muito importante saber que ele não se compacta totalmente, ele continua se compactando durante o período fetal, inclusive no período pós-natal. Até uma determinada idade, 7, 8 anos de idade, o miocárdio continua se compactando. Então, sempre foi interpretado essa compactação como um índice de eficiência mecânica, ou seja, uma resposta ao aumento das necessidades orgânicas, consumo de oxigênio, carga, etc, etc.
Mas recentes descobertas foram bastante interessantes, então vamos passar aqui o próximo, né? E quando nós avaliamos e observamos a evolução das espécies, né, fazemos análise filogenética do coração em algumas espécies que apareceram desde a antiguidade, né, do aparecimento do planeta Terra, né, ele nos mostra alguns dados bem interessantes sobre a evolução dessa eficiência miocárdica, ou seja, dessa provável, né, passagem de uma não compactação, aquele sistema esponjoso da camada subendocárdica, para um sistema compactado, quase que totalmente compactado, observado no ser humano. Então, nós vemos que quando aparecem os primeiros peixes e anfíbios, antes deles eram vermes. O verme tem um coração tubular, né, pouco eficiente, ele consome uma grande quantidade de energia, mas não precisa mais do que isso. Mas os peixes e anfíbios, eles precisam agora trocar oxigênio, né, na água, através das guelras, os peixes, e os anfíbios através de pulmões. Mas o coração é univentricular. E esses corações, tanto de peixes quanto de anfíbios, eles apresentam na camada interna do miocárdio, a camada subendocárdica, totalmente não compactada. E também se destina a isso a perfusão do miocárdio, ou seja, ele captam oxigênio do próprio ventrículo para oxigenar os tecidos, né, ajudando a os pulmões dos anfíbios, as guelras dos peixes. E essa compactação, foi observado também, muito interessante, está inversamente relacionada ao nível de atividade do peixe. Peixes de aquário, peixes mais sedentários, apresentam uma não compactação mais importante do que enquanto que peixes de altura, aqueles corredores, cavalas, atuns, eles apresentam, embora ainda com uma grande área não compactada, eles apresentam um índice de compactação muito maior. Ou seja, parece ser que a compactação está relacionada, de certa maneira, à eficiência que esse coração necessita para andar. Então, aqui nós temos um esquema do coração do peixe, né? E vejam que os peixes aparecem bem tardiamente, né, na escala filogenética, né, aparecem no período cambriano, do Paleozoico, ou seja, aproximadamente 505 milhões de anos atrás, e apresentam então essas características de não compactação que se mantém até hoje, né? Os peixes apresentam esse tipo de coração não compactado. Já com o aparecimento das aves, né, e dos mamíferos, que aparecem mais ou menos juntos, né, começam a haver as primeiras evidências de compactação do miocárdio. Então vejam que o coração dos mamíferos e das aves, né, e principalmente das aves, ocorre no período Cretáceo Superior, né, da era Mesozoica, ou seja, um pouco antes do desaparecimento dos dinossauros. Mais ou menos 150 milhões de anos atrás, os dinossauros desaparecem aproximadamente 50 milhões de anos atrás, conviveram 100 milhões de anos com os dinossauros, e eles apresentam, né, um coração de 4 cavidades, como o coração dos mamíferos, como o coração humano, 4 cavidades separadas, circulação pulmonar e sistêmica separada, e apresentam uma eficiência mecânica muito elevada, porque eles precisam manter uma temperatura corporal elevada, de 37 graus, durante o voo, e principalmente uma pressão arterial muito elevada para os peixes. 170 por 70 milímetros de mercúrio, essa pressão de um peixe, não, de uma ave, a pressão arterial de uma ave. Então, ele precisava realmente de um coração mais eficiente, e algumas evidências, não existem trabalhos que mostrem rotação em aves, mas algumas evidências indicam que, de strain, indicam que provavelmente já haja rotação apical nas aves. E essas evidências são um crescimento do strain longitudinal na direção da ponta do ventrículo, enquanto que nos peixes é o inverso. O strain longitudinal é maior na base do ventrículo e menor na ponta do ventrículo. Essa inversão desse papel provavelmente indica uma função apical mais eficiente nas aves. Então, essa seria a primeira evidência, né, filogenética de compactação. Vejam que também, né, existem trabalhos mais recentes aqui. O pessoal da biologia tem trabalhado muito, né, da zoobiologia, grandes símios, né? Eles estudaram as camadas subendocárdicas ventriculares e mostraram que elas são mais trabeculadas que nos da espécie humana.
Aqui nós temos um exemplo nessa imagem, né? O orangotango, o chimpanzé, eles apresentam um grau de compactação, de não compactação, muito maior do que o homem. O homem é muito mais compactado, né? Provavelmente, segundo eles dizem no trabalho, para se adaptar, né, à regulação térmica e às necessidades metabólicas e de carga que o homem apresenta, né? E isso vai provocar um fenômeno bem interessante, que é o seguinte: vai resultar numa maior rotação apical nos humanos do que nos grandes símios. Como nós vemos aqui do lado esquerdo da imagem, né, a rotação apical superior a 10 graus de rotação nos humanos, ela diminui a metade, praticamente, em todos os grandes símios. Então, parece haver uma relação, né, entre trabeculação e rotação apical. Certo? Então, agora nós vamos aqui estabelecer 3 hipóteses, né? Eu preferi fazer assim para poder entender melhor, né? E poder discutir melhor isso aqui com o Sinfônico. Então, a primeira hipótese seria: para haver eficiência, é necessária a compactação do miocárdio? Ou seja, o miocárdio compactado é realmente mais eficiente do que o miocárdio não compactado? Essa é uma pergunta interessante, que nós vamos tentar responder. A segunda hipótese: eficiência é sinônimo de rotação apical? Ou seja, para que o coração seja eficiente, ele tem que rodar. E a terceira hipótese é: para haver rotação, é necessário haver compactação do miocárdio, ou seja, das fibras miocárdicas compactadas, principalmente na região apical? Então, vamos tentar responder essas 3 hipóteses, demonstrando alguns exemplos, e nosso trabalho se centralizou basicamente em atletas. Nós usamos atletas. Mas vejam aqui uma coisa bem interessante. Até pouco tempo atrás, 2015, 2016, toda vez que a gente via uma não compactação do miocárdio, falava que era um não compactado, um ventrículo não compactado, uma doença. O coração era doente. Esse paciente ia ter uma evolução ruim, ia evoluir para uma cardiomiopatia dilatada, insuficiência cardíaca, etc. Porém, tem se mostrado que muitos indivíduos normais apresentam hipertrabeculação e não têm nenhum tipo de alteração clínica. Então, começam a aparecer aí em 2016, 2017, esses primeiros trabalhos, né, que questionam a hipertrabeculação ou a não compactação, como se dizia antes, como sendo um fenótipo patológico. E eles chamam isso, né, a princípio, de um enigma clínico. Por que nós temos indivíduos compactados normais e por que nós temos indivíduos ou não compactados normais e não compactados patológicos, com cardiomiopatias dilatadas e com fenótipo da não compactação? Vejam que aqui, na década de 90, 1996, esse foi um trabalho da Clínica Mayo, inclusive, que ele fala, né, relata, são os primeiros relatos que demonstram a não compactação do miocárdio como doença, como um fenótipo de doença. Mas vejam que nós já víamos esses pacientes com fração de ejeção assim, subjetiva preservada. Ele tinha não compactação no miocárdio, né? Do lado esquerdo, a gente usava o Power Color para verificar a entrada naqueles sinusoides da parede, e do lado direito, contraste ecocardiográfico para mostrar a mesma coisa. Se você olhar nesse coração, não tem alteração subjetiva, pelo menos, da função sistólica. E, não obstante, ele tem um aumento da trabeculação na não compactação do miocárdio, conforme era catalogado naquela época. Vejam que mais recentemente, aqui já em 2020, 2021, começam a aparecer também as evidências de aumento da trabeculação em atletas. E atletas sadios, de alta performance. E aí a pergunta é um fenômeno adaptativo ou é um fenótipo de doença? Essas são as grandes questões que estão sendo apresentadas hoje, com aquela chamada, né, a não compactação do miocárdio, que hoje se chama de hipertrabeculação, né, de uma forma genética, podendo ou não podendo ser uma patologia, uma doença. Isso, professor, a gente vê todo dia no grupo, né? Nos grupos que a gente se encontra, que a hipertrabeculação é uma trabeculação acentuada, seja no VD ou seja no VE, ela chama atenção e gera dúvida, né? Isso eu acho que é um dos pontos principais
tirando toda a discussão, o ecocardiografista que está ali na linha de frente fazendo sua análise, ele vai se deparar com uma hipertrabeculação, né? Exatamente. E aí cabe a ele tentar saber se essa hipertrabeculação é uma doença ou não. Então, para tal, né? E muitas das vezes ele só vai conseguir ter essa definição quando ele tem técnicas avançadas, né? Exatamente. Exatamente. Isso que a gente está querendo transmitir aqui para a galera, né? Então, como nós utilizamos atletas, né? E esse foi o trabalho apresentado lá no DIC, né? No Congresso de Imagem Cardiovascular, o objetivo foi comparar a rotação apical do ventrículo esquerdo em atletas com compactação ou com hipertrabeculação, né? Melhor dizendo, e sem compactação do miocárdio, ou seja, com aumento da trabeculação ou sem aumento excessivo da trabeculação do miocárdio. Então, foram 20 atletas que não apresentavam hipertrabeculação e 20 atletas que apresentavam hipertrabeculação. Obviamente que tem um número muito maior do que isso, né? Nós estamos elaborando agora e fazendo as nossas listas, um número maior de atletas. Tá? Então, os métodos que utilizamos, né? Estudamos 20 atletas, utilizamos a relação de Shin, que é a mais antiga para estabelecer a hipertrabeculação, que é dividir a área compactada dividido pela compactada mais não a compactada. Se essa relação fosse menor que 0,5, indica que há um aumento da trabeculação miocárdica. Se ela fosse maior que 0,5, indica que não. Certo? Muito bem. Aí nós estudamos todos os dados convencionais, né? Dimensões, função sistólica do ventrículo, através da fração de ejeção em métodos convencionais, e utilizamos os métodos de deformação miocárdica, estreno longitudinal global, utilizamos a rotação apical e o twisting, né? Entre outros, né? Avaliamos a diástole também, todos os atletas têm diástole, que é absolutamente normal, esse foi um fator de exclusão também, paciente, atleta ou atleta que tivesse alteração diastólica, ele era excluído desse grupo, né? Porque já não é mais normal, né? Não seria mais o que a gente espera de um atleta. Tá? Aí nós utilizamos o TST de forma muito simples, né? Porque eram dois grupos iguais, e utilizamos o índice de 5% de significância estatística. Foi uma estatística bem básica que nós usamos, visto que era um grupo pequeno e muito homogêneo. E aqui tem duas imagens, né? Que a gente colocou uma interrogação, gostaria que o Gifone comentasse essas imagens. Essas imagens são de atletas do nosso dia a dia, então eu separei ali o corte transverso da ponta, né, para a gente ver justamente essa mecânica da torção da ponta e o apical 4 câmaras, onde a gente observa naquela região uma hipertrabeculação, né? E foi isso que eu disse. Quando você se depara com esse tipo de imagem, chama atenção e chama atenção para a dúvida, né? Será que como eu descrevo, para começar, como eu descrevo esse fenótipo e como eu classifico ele, se ele é patológico ou se ele é fisiológico, né? Então, algumas considerações a gente tem que ter, né? Quem é o atleta, quem é o indivíduo, né, que está deitado ali? A gente vem conversando, estava conversando um pouco antes aqui, eu e o professor, então algumas condições patológicas elas levam a esse tipo de manifestação e o atleta em si ele pode ter essa condição. E nesse caso é um atleta de luta, de MMA, é negro, então ele faz um treinamento de muita isometria, ele tem uma condição de enchimento ventricular muito boa, com uma fração de ejeção boa, uma rotação da ponta excelente, mostrando a rotação anti-horária ali, e o strain, a gente não botou aqui, mas strain totalmente normal, com uma rotação condizente com o padrão de normalidade. Então, função diastólica normal, então todos os parâmetros dentro da normalidade, o que fala muito a favor dessa hipertrabeculação não ser patológica, né?
Exato, isso é interessante, né? Estamos falando exatamente isso, né? O indivíduo normal tem que ter todos os parâmetros normais. A trabeculação, de forma isolada, ele não é, a priori, né, uma doença. Ele tem que ser, né, classificado conforme o resto, né, dos achados ecocardiográficos, inclusive clínicos. E antecedentes, né, saber se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, né, se é dislipidêmico, tem uma série de coisas. Um atleta pode ter uma comorbidade, né, que às vezes pode interferir nessa nossa interpretação do diagnóstico. E aí, professor, nesse caso, entender que o atleta de força ele tem um possível remodelamento concêntrico, mesmo ele não sendo predominantemente de força, mas o atleta de MMA hoje, ele tem um treinamento isométrico de força absurdo e esse paciente era da raça negra. Então, ele junta dois fatores que fazem com que a gente tenha esse aspecto de textura e esse aspecto de espessura no ventrículo esquerdo, né? Mas, se a gente for olhar, também o VD funciona bem, amplitude grande ali. Eu não estou olhando aqui, mas a gente vê o anel na movimentação e também vê um enchimento muito significativo e esvaziamento rápido do átrio esquerdo. Então, e provavelmente o strain do átrio esquerdo é um strain bem elevado também. Exatamente. Né? Então, são coisas que a gente vai notando e forma o conjunto da obra, né? Não é uma. É bem interessante. Agora, você lembra a idade desse atleta? Mais ou menos? Esse atleta tem 25, 26 anos. Algo, né? Porque à medida que ele vai aumentando o tempo de treinamento, né, nós temos observado, e isso vai ser motivo de discussão de outra live nossa, junto com Caio, na atletas do sexo feminino, né, você vai ter um aumento da eficiência do átrio esquerdo para tentar vencer aquelas alterações diastóricas que a própria idade vai levando, com diminuição do volume do átrio. Esse atleta o senhor conhece, ele fez teste no dia do curso aqui em Ipanema, no Rio. Não era aquele menor, era um negro, forte, sim. Peso médio, né? Então ele tem por volta aí de peso fora de competição, 84 quilos, 1,78 m. Então era um cara extremamente forte, né? Legal. Vamos passar ao próximo agora, é outro atleta, né? Aqui, ó. Gostaria que você comentasse também. Aqui a gente tem essa é uma mulher, uma atleta feminina de 21 anos, tá? Chama muita atenção a condição de ponta dela, com uma trabeculação, aquela banda, e o aspecto não compactado. Eu olhando aqui, o corte transverso fica muito evidente. A ponta, na hora que a gente tem a contração sistólica, você não tem uma movimentação, você parece ter até uma movimentação muito maior de base do que de ponta. Inclusive parece cinético, né? Assim, o ventrículo. Exatamente. Ele é o aspecto que a gente vem observando naqueles outros pacientes de uso de hormônio, né? Você perde a contração apical, né? Você modifica, na verdade, o processo contrátil apical. E aí, isso chama muita atenção. Ela foi avaliada muito jovem, já tinha uma disfunção diastólica com a inversão de onda EA, com um padrão de Doppler tecidual baixo e o strain rate de pico de E muito baixo também. Ela performou muito mal no teste cardiopulmonar. Então, ali se chama atenção para a patologia, né? E outra coisa que chama atenção lá é a ponta, ela não roda. Exatamente. Na verdade, o twist dela é invertido, né? A ponta ela é negativa. Compactação, né? Rotação em bloco. Exatamente. Então, aí já poderia considerar como uma não compactação, como um fenótipo de não compactação. Exato. Seria a hipertraveculação agora patológica. Exato. O pessoal tem que entender, quando a gente for falar de eficiência,
No contexto de eficiência e evolução, você tem que... Quando se fala de atleta é uma coisa, e quando se fala de eficiência de mecânica para o indivíduo sedentário é outra coisa. O sedentário vai utilizar todos os mecanismos que ele puder para ele ter um stroke volume bom, e o atleta ele tem uma adaptação que faz com que o músculo dele fique muito eficiente. Então, a gente tem uma rotação menor, mas dentro de um padrão de normalidade, não dentro de um padrão de anormalidade. Então, aí totalmente oposto, né? Como o professor falou, se a gente olhar, a rotação dessa ponta dela é totalmente anárquica, né? Você não tem um contexto de rotacional correto. Então, aqui está a forma que nós fazemos, né? Análise pelo método de Shin, né? Pode utilizar o eixo, o corte apical, né? Qualquer um, 4, 3 câmaras, 2 câmaras. O que ficar mais evidente é a trabeculação, né? Na diástole, como usa Shin, né? E também podemos usar os cortes de eixo menor. Aí nós vamos medir a região compactada, que seria o X, né? A espessura X, e a região compactada, mas não compactada, que é a Y. E vamos dividir X por Y. Se esse valor for inferior a 0,5, indica aumento da hipertrabeculação ou não compactação, segundo esses critérios de Shin. Que, aliás, eu utilizei os critérios de Shin porque eles são muito semelhantes aos critérios de Gini. Gini apenas inverte o numerador e o denominador. Tá? E Shin é mais fácil de medir. Né? E mede na diástole, que eu acho que é o momento correto de você fazer esse tipo de medida. Na sístole, a tendência de haver maior trabeculação, há uma tendência exatamente de haver maior trabeculação, você pode aí eventualmente superestimar alguns casos. Né? Ainda sobreposição de imagem, né, professor? Também, certo? Então, essa é a forma que nós medimos. Nesse caso aí, tinha, né, critérios para a hipertrabeculação, porque o índice era inferior a 0,5. E agora nós vamos ver os resultados dos nossos 20 indivíduos. O grupo A foi o grupo que tinha mais compactação, ou seja, tinha menos hipertrabeculação. O grupo B era o grupo que tinha maior hipertrabeculação. Tá? A idade não mostrou diferença significativa, né? Média 34, 33 anos de idade. Todos atletas já com índice de treinamento relativamente bom, né? E mantido durante muito tempo, né? Mas vejam que já quando nós analisamos o diâmetro do ventrículo esquerdo, nos que tinham hipertrabeculação, o diâmetro já é significativamente maior de aqueles atletas que não tinham a hipertrabeculação, né? Dá uma diferença de 0,01, né? Dá uma diferença bem significativa, né? De 57 milímetros, todos eles tinham remodelamento, né? Claro, né? 57 milímetros para o grupo compactado e 59 praticamente para o grupo com hipertrabeculação. Já dava diferença. A fração de ejeção também, né, medida pelo método Simpson, era menor no grupo que apresentava hipertrabeculação, também com um certo grau de significância estatística, né, 0,04, uma estatística tão boa, né, mas apareceu, né? O estresse longitudinal era menor também, e aqui significativamente menor no grupo com aumento da trabeculação, né? A rotação basal estava praticamente igual, mas um pouquinho menor no grupo que tinha hipertrabeculação, e a rotação apical sim, ele apresentava uma diminuição muito significativa com relação ao grupo compactado. Ela tinha 13 graus de rotação apical contra 5 graus no grupo com hipertrabeculação, uma diferença bem significativa, o que ia influenciar, obviamente, o twisting, né? O twisting, né, como tinha variação também da rotação basal, apresentou uma correlação estatística ainda maior do que a rotação apical, né? De 19 graus para o grupo com compactação contra 9,5 graus para o grupo com hipertrabeculação. O índice de Shin, obviamente, foi diferente, porque foi o que determinou a separação dos grupos. Muito significativo, né, professor? Muito significativo, né? Muito significativo a rotação, né? Então, veja aí a medida, um exemplo, né, da medida da rotação basal, utilizando o EcoPac, né, da GE, da rotação apical e o twisting.
Dessa forma que nós determinamos, né, os três parâmetros, né, rotação basal, rotação apical e twisting, para fazer as nossas estatísticas. E é engraçado, professor, quando a gente está dando aula no curso de ecocardiografia esportiva, eu coloco uma imagem similar a essa, obviamente não é essa, e pergunto, levando-se em consideração que o indivíduo é normal, ele é treinado ou não é treinado, né? E aí, só no twist a gente já consegue saber que ele é treinado, porque a rotação basal ela é bem maior do que a rotação apical. Só acontece isso se o cara tiver treinado, porque senão a rotação apical ela vai ter que acontecer muito mais potente. Exatamente. Exatamente. O cara com disfunção diastólica grau 1, ele tem uma hiperrotação apical, justamente para tentar compensar. Porque o negócio é um pouquinho diferente do que a gente pensava, né? Nós estávamos acostumados em pensar em termos de fração de ejeção. E não é bem assim. Eu acho que não é exatamente a fração de ejeção que determina a função ventricular. A fração de ejeção é uma consequência, mas ela pode ser diminuída com um ventrículo eficiente. O que interessa é o volume ejetado pelo ventrículo. Que você tem uma cardiomiopatia dilatada, com um ventrículo de 80 milímetros de diâmetro, por 70, ele vai ter um stroke volume normal. Por quê? Porque ele vai ter uma fração de ejeção muito diminuída, mas ele vai manter o stroke volume, por isso que o cara está vivo. Porque essa diferença, né, grande de volumes entre o volume máximo e o diastólico e sistólico faz com que o volume ejetado pelo ventrículo seja suficiente para manter o débito cardíaco. Agora, a fração de ejeção vai estar lá embaixo, abaixo de 30. E não necessariamente significa que o paciente esteja lá na última, né? Eu acho que é muito mais importante você medir a relação entre força e resistência, ou seja, entre a força que o ventrículo esquerdo faz e a resistência que a circulação periférica oferece, que é a impedância ventricular arterial, é muito mais importante do que você medir fração de ejeção. Isso, na minha opinião, né? Minha humilde opinião de estudar um pouco de fisiologia. Eu acho que é muito mais importante isso aí. E tudo isso vai norteando e vai mudando um pouquinho esses conceitos, né, que se tinham antigamente sobre função miocárdica, sobre bomba miocárdica. É uma bomba, senhor. Porém, é uma bomba que se adapta. Ela tem que se adaptar. É adaptação. E eu acredito muito, professor, que esses conceitos eles têm que começar a ser incorporados, porque a gente vê muito hoje o mapa polar do strain longitudinal e a gente vê muito pouco a utilização do twist, né? E, assim, quando a gente fala de diâmetro, de aspecto, de fenótipo de cardíaco, de ventrículo esquerdo, principalmente de rotação, medicações vão influenciar muito, estágios de hipertensão arterial, treinamento físico. Então, muitas condições patológicas a gente pode definir uma questão precoce ou não dentro desse conceito. E medicações influenciam diretamente nisso, principalmente quando a gente fala de insuficiência cardíaca, né? Exatamente. Exatamente isso. Vamos lá, continuar. Passar ao próximo. Então, no próximo, vamos entrar na discussão, né? Nós vemos que aqui que já tem um estudo de 2012, né? Já um estudo relativamente antigo de ressonância, que já mostrou que entre 323 indivíduos normais, né, que não tinham patologia, 43% apresentavam hipertraveculação em pelo menos uma parede do miocárdio. E isso não tinha, né, nenhuma relação com sexo, raça, índice de massa corpórea. Porém, os valores maiores eles acharam de hipertraveculação em chineses e indivíduos de raça negra. Como você falou antes, né, indivíduos de raça negra, o tipo de remodelamento deles é diferente da raça branca. Em outro trabalho de 2023, mais recente, né, ele mostra que a traveculação excessiva se observa em todas as faixas etárias, desde o coração fetal até adulto, normal, né, passando por criança, etc. E na gestação também, né, na atividade atlética, como a gente viu, né, e ele não tem, né, necessariamente nenhuma associação com cardiopatia, né,
embora possa estar presente em algumas cardiopatias, né, como cardiopatia dilatada, hipertrófica, manifestando alterações da carga, pré ou pós-carga, né, claro, né, e podendo significar um fenótipo patológico, né, mas em condições normais pode aparecer isso que confunde a gente um pouco, né, o aparecimento dessa coexistência da trabeculação entre indivíduos normais e indivíduos com fenótipos patológicos. E ainda diz que as causas podem ser várias, né? Genéticas, né? Aquelas que acometem lá o sistema de interrelação actina-miocina, né? Com reguladores, lá da troponina, etc., né? Ele pode ocorrer em doenças neuromusculares, né? O síndrome de Hart, né? Pode aparecer na distrofia muscular de Duchenne, pode aparecer na doença de Becker, na gestação, né? Eles dizem que ela é transitória, né? E principalmente em afrodescendentes, e ainda no exercício, né, de alta performance, que seria o atleta. Não é o atleta da academia que vai apresentar hipertrabeculação, ele só apresenta quando ele toma hormônio. Tá? Mas o atleta que não usa hormônios, ele vai apresentar hipertrabeculação quando ele tem um nível de treinamento já mais elevado, certo? Mas o hormônio vai ter o strain patológico, né? Vai, claro, sem dúvida. Vai ter um strain bem patológico, né? Então, ainda, né, a trabeculação, com relação à trabeculação excessiva de atletas, né, segundo esse trabalho aqui, é reversível e ocorre entre 1 e 10% dos atletas treinados e ele desaparece ou diminui, né, com o destreino desses atletas. Eu gostaria de fazer um trabalho com destreino, né, para realmente comprovar essa hipótese. Não é que a gente vê muito frequentemente, né, no destreino, mas tudo bem, né? E não existe relação, né, com aumento de mortalidade, nem eventos cardíacos adversos, isso nós sabemos, não tem relação, né? A menos que seja patológico, claro, né? E ainda nós temos aqui, né, que a incidência, né, da hipertrabeculação, né, é mais evidente em atletas de resistência, que é atletas que fazem remodelamento excêntrico. Mas, né, ele pode ocorrer em atletas de força, principalmente se fossem da raça negra, como se mostrou aí, né? Essa foi uma experiência que você me transmitiu mesmo, né? Com relação a esses atletas de raça negra e de força. Se não, a grande maioria deles ocorre no atleta de resistência, que faz maior dilatação da cavidade com menor espessura das paredes. O atleta negro ele tem que ser visto de uma outra condição, porque o aspecto é totalmente diferente. E ainda, né, nós podemos dizer qual seria o rol potencial da trabeculação na adaptação ao exercício. Ou seja, por que o atleta, alguns tipos de atletas eles fazem hipertrabeculação e outros não? Então, essa é uma pergunta interessante. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Se a presença de trabeculação oferece alguma vantagem para esse coração do atleta. Certo? Então, vamos ver aqui o que dizem alguns trabalhos, e aqui esse é um caso seu, eu gostei muito, né? O ventrículo esquerdo compactado, ou seja, o que não tem hipertrabeculação, né? Apresenta uma maior complacência, mas a região apical ele sofre maior estresse, como mostra aqui o trabalho miocárdico. O trabalho miocárdico apical está aumentado. Esse é um indivíduo, um atleta, com coração totalmente compactado, tá? Mas ele requer maior energia, ele tem um trabalho miocárdico maior, aqui no caso de 2.115 milímetros de mercúrio por cento. Uma eficiência mecânica excelente, de 98%, um strain global de 19%, tá? Uma pressão arterial normal, 125 por 80. Ele é um indivíduo, um atleta, bem treinado, porém ele tem a ponta dele trabalhando para o resto do coração, porque justamente ele tem um maior estresse, essa região apical, e necessita de maior trabalho apical. Isso que você vê no atleta que não tem hipertrabeculação, aquele que tem mais compactação do miocárdio. Quando você pega os atletas com hipertrabeculação, né, ela vai redistribuir o estresse apical. Tem trabalhos de bioengenharia, modelos, né, matemáticos, mostrando exatamente isso. Ele redistribui o estresse apical e vai proteger a ponta do remodelamento. Uma ponta que trabalha desse jeito aqui, do indivíduo compactado, com o tempo ela vai remodelar. Ela está
né? Ela está sujeita a um maior, né, esforço. E ela vai ter que remodelar com o tempo. Agora, quando ele faz, e ele remodela assim, ele faz a hipertraveculação. Quando ele travecula, vejam como diminui, né, o trabalho apical, diminui o trabalho miocárdico, cai, né, média 1670, no nosso exemplo aqui, 1526 milímetros de mercúrio por cento. A eficiência miocárdica baixa um pouquinho, de 98% para 95%, mas ainda normal. Ou seja, ele está mantendo a eficiência miocárdica com uma diminuição do trabalho apical devido a esse aumento da trabeculação apical. Então, seria talvez um mecanismo de adaptação e de defesa, né, de diminuição desse estresse apical sistólico que esses indivíduos têm, esse excesso de trabalho apical. Ainda, né, a trabeculação é um trabalho que ainda não foi publicado, eu recebi agora esse trabalho, ele diz que facilita o vencimento diastólico do ventrículo, talvez, como você disse aí, por efeitos mais geométricos do que por efeitos da trabeculação, talvez, né? Aumenta o volume de ejeção, né? Ou seja, melhora o débito cardíaco e possivelmente diminui o shear stress, ou seja, o estresse de cisalhamento da parede. O estresse que a gente estuda pela lei de Laplace é aquele que a gente chama equatorial, aquele que você pega o diâmetro da cavidade e você mede, né, a área da cavidade pela espessura, o diâmetro da cavidade, a espessura das paredes, né? E a pressão. Ese es el estrés ecuatorial, mas existen otros tipos de estrés. Existe estrés de cisallamento entre la región subepicárdica y subendocárdica. O corazón desliza las fibras entre sí para provocar o aumento de espesura de la pared. Y ese estrés se disminuye cuando se aumenta a trabeculación apical. Esos son trabajos bien recientes de bioingeniería, inclusive, né, com modelos matemáticos, etc., tentando mostrar isso. São trabalhos basicamente com ressonância magnética, feitos com ressonância magnética. Eu acho que o que é interessante aí, professor, principalmente no caso da hipertrabeculação, é que quando você pega um mapa polar de um trabalho miocárdico assim, a tendência de quem não conhece esse tipo de condição é pensar em patologia. E não é, né? É adaptação. É uma adaptação. E aí, o que a gente pode fazer para tirar a dúvida, né? Se você botar ele num estresse isotônico ali na bicicleta, obviamente que ele vai responder com o aumento da fração de ejeção, com o aumento do strain, enfim, ele vai fazer isso. Só que o uso do hand grip vai fazer com que você tenha um extremo trabalho em ponta. Exato. E aí, esse trabalho de ponta, talvez por conta de você, aí nesse momento do estresse, você não está redistribuindo, você vai ter que usar mais a ponta realmente, e aí você vai trabalhar muito mais ali. É o que a gente vê na nossa prática clínica, né? Então, coisa simples define a normalidade, né? Exato. É a resposta fisiológica que o indivíduo vai ter, né? O indivíduo patológico, ele não responde dessa maneira. Ainda, né? A pergunta é: a presença de trabeculação oferece, então, alguma vantagem para o atleta, né? Diz assim que a rotação, entretanto, aparentemente importante, como sempre a gente considerou para a eficiência mecânica sistólica e diastólica, diminui consideravelmente com o aumento da trabeculação. Esse é um trabalho que foi publicado já bem antigo, 2011. Mais de 10 anos atrás já se via isso aí, né? E ainda a questão importante que eu acho que deve ser levantada é a seguinte: embora para haver rotação precisa haver compactação, o aumento da trabeculação miocárdica pode ser um mecanismo de adaptação destinado a diminuir o estresse parietal na região apical do ventrículo. E isso é um deprimento da eficiência mecânica, da rotação. Não sei se é eficiência mecânica, mas diminuição da rotação. E aí que está, né, a questão da gente responder aqueles três, né, aquelas três hipóteses que nós formulamos no começo, né? Mas aí a gente viu também que em 2011 a gente não tinha software para poder ver trabalho desperdiçado, ver eficiência, o que hoje a gente consegue fazer, né? Exato. Então vamos responder à primeira hipótese. É o que nós achamos, claro, né? Não somos donos da verdade, né? Pode haver eficiência, para haver eficiência é necessária a compactação do miocárdio. Esses estudos recentes parecem não mostrar muita diferença.
en eficiencia entre los parámetros de función, individuos que tienen mayor hipertrabeculación, individuos que tienen menor hipertrabeculación o mayor compactación. Entonces, probablemente una forma compensa a otra. O aumento de la rotación compensa, né, a hipertrabeculación por otro lado. Entonces, probablemente sea más o menos equivalente. Hay varios trabajos recientes, bien recientes, mostrando esa más o menos equivalencia, ¿no?, de función miocárdica en los individuos con mayor y con menor trabeculación. Entonces dicen que no afecta, ¿no?, de forma significativa o funcionamiento. Le afecta a rotación, no afecta el funcionamiento global del miocardio. Esa es la primera hipótesis. Acho que sería por ahí, más o menos pensar de ese jeito. Puede ser que mude después, ¿no? A gente está pesquisando esa área aquí, ¿no? Mas eu acho que por ahí. La segunda es a eficiencia de sinónimo de rotación. Y aquí otra vez, ¿no?, en términos de mecánica miocárdica es. Porque a rotación, ¿no?, segundo los anatomistas lá de España, ¿no?, de Renoir, es a rotación que va a determinar a eficiencia miocárdica. Ese es el concepto básico, ¿no?, de la nueva fisiología. Porém, ¿no?, si esa eficiencia, ese aumento de eficiencia está provocando aumento de estrés parietal, a disminución de la rotación debido a mayor trabeculación de la punta sería un proceso adaptativo en individuos tanto normales como en atletas, para disminuir, ¿no?, a carga en la región apical do ventrículo, tal vez en detrimento un poco de la rotación, mas sin grande pérdida de eficiencia. Y el último es más fácil de responder, ¿no?, que es, para ver rotación es necesario ver compactación. ¿No? Não tem dúvida. Que no tem dúvida. Sí, a compactación de las fibras miocárdicas en feixes cruzados, ¿no?, a 90 grados, como a subepicárdica, subendocárdica, son fundamentales para que haya rotación apical y, por tanto, twist, ¿no? Mas, y aquí cabe a dúvida, aparentemente a rotación apical no es el único mecanismo que garante que el corazón tenga eficiencia mecánica. Entonces, tiene que haber otros mecanismos de compensación que están en detrimento de la rotación apical, mejorando o manteniendo esa eficiencia mecánica. Estoy refiriendo a individuos normales. ¿Qué você acha aí das hipóteses? Eu acho que tá dentro desse conceito que a gente sempre conversa, isso é o importante, da gente entender quem é o indivíduo, né? Porque você tem dentro da mecânica cardíaca vários vetores, várias situações de strain, de componentes longitudinal, rotação, enfim. Eu acho que com a tecnologia que nós temos hoje, uma ferramenta muito importante para definir esse equilíbrio vai ser o strain de área tridimensional, onde a gente pode observar aquela condição de trabalho dentro de todas as camadas, né, de todos os vetores. E eu acredito que é simples você definir se essa não compactação ela é um processo patológico no momento que você usa estresse. Estresse isométrico, principalmente, porque aí você aumenta a pós-carga, você induz um mecanismo de aumento de pressão ventricular e faz com que esse coração que a ponta tenha que trabalhar. Se ela trabalha, ela responde, sinal que ela respondeu. Se ela respondeu, ela tem uma adaptação fisiológica, que é o que acontece no atleta, né? Ele tem que responder ao esforço físico, à demanda, né? A demanda metabólica que ele é exigida, né? Eu acho que isso aí é fantástico e dá para a gente ter várias linhas de raciocínio de comprovação, né, dessas hipóteses, né? Eu acho interessante, um campo fascinante, né, do ponto de vista da fisiologia, você poder hoje ter ferramentas que te permitem, né, esse tipo de análise, esse tipo de estudo, né, e provavelmente vai melhorar cada vez mais, né? A tecnologia está nos superando, né, e provavelmente em poucos anos nós vamos ter métodos mais eficientes ainda, né, para poder separar esses pacientes, né, esses indivíduos de pacientes patológicos e poder adequar, né, no caso de pacientes patológicos, fazer esse reconhecimento da alteração mais precoce para poder iniciar um tratamento mais precoce, que esse, afinal, é o propósito da medicina, né?
estudar o coração do atleta, mas também estudar o coração do paciente. E o que demonstra, independente se é atleta, patológico, indivíduo sedentário, o que o senhor demonstrou aqui durante, eu acho que toda a explanação, é que não adianta você ter um número, né? Ah, tal número vai me dar uma normalidade. Para quem, né? Para quem ele é normal? E aí, aí a gente volta sempre à fisiologia. Se não entender a fisiologia da mecânica cardíaca, não vai acontecer o strain, né? Não vai acontecer o entendimento do strain. Exatamente. Eu acho que é isso por hoje, né? Na próxima vamos ter mais novidades, vamos falar um pouco de hipertensão pulmonar, que é um tema bastante também interessante, né? Que apresenta uma alta mortalidade, né? São pacientes com alta mortalidade, pacientes com hipertensão pulmonar grave. E vamos também ter uma live falando sobre a função diastólica em atletas, em função do tempo de treinamento e da idade das atletas. Então, são duas coisas interessantes também que mexem bastante com fisiologia, né? Tanto a de ventrículo direito como a de diástole em atletas. Exatamente. Pessoal, obrigado pela atenção, né? E vai ser até a próxima, né? Aguardamos vocês, sempre lembrando, né, do lançamento do nosso livro de Strength, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, só para lembrar, está lá atrás, eu vou colocar aqui nosso livro de Strength, que foi lançado agora no DIC, que trata, inclusive, tem capítulos específicos do coração do atleta, do uso de hormônios e de Strength de área tridimensional, inclusive de trabalho miocárdico. Então, esse é um livro que eu recomendo a todos. Não é que seja nosso, o livro é bom mesmo, posso garantir. Tá? Então, todos os dias eu recebo prints de pessoas que marcaram algum trecho do livro e estão estudando e estão achando bem bacana, né? E eu fico muito feliz. Então, tá. Boa noite para você, boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.